Estamos ao vivo, pessoas! Só que não. Só Só que que não, não. só que não, porque o nosso convidado, questão de agenda, não podia entrar ao vivo, então nós estamos gravando, vocês estão ao vivo aí assistindo, mas nós estamos aqui gravando, e então, mesmo assim, terça-feira, 20 horas é o nosso compromisso, estamos aqui então trazendo mais uma live para vocês, mesmo que gravada, mas hoje nós vamos falar sobre inteligência digital, a nova inteligência. Você já ouviu falar sobre inteligência digital? Não? Ah, então você está no lugar certo. É esse o nosso assunto de hoje. Então, nós convidamos vocês a ficarem por aí e compartilhem com outras pessoas. Olha, começou aí, é gravado, mas é um assunto muito interessante. Vamos falar sobre inteligência digital. E aí, o nosso convidado de hoje nós, inclusive, a gente também não tinha ouvido falar de inteligência digital, até que recentemente ouvimos uma palestra do nosso convidado de hoje. Aí, claro, né, quando a gente encontra alguma coisa interessante aí, a gente diz, ó, isso aí dá uma live. E aí, né, a gente logo chegou assim, né, junto, e aí, como é que a gente faz para dividir a tela? Não, de boa. Aí conseguimos, então, né, trazer a primeira live dele conosco. Quem é o nosso convidado, Gisele? Nosso convidado de hoje, deixa eu tirar o óculos para melhorar aqui. Nosso convidado de hoje é o Tiago Boca. Tiago é empreendedor social e comunicólogo, criador do método HackerStar. Em 2013, entrou para o time da Influencers, uma das maiores networks de influenciadores digitais da América Latina, para assessorar a carreira de grandes youtubers como Resident Evil, Leon Buck. Eu tinha feito como é que chama? A tradução A lá. tradução lá, mas esqueci. A Venue Extreme, entre outros. Hoje coordena a startup de educação high-tech, que capacita profissionais de todas as áreas para serem produtores de conteúdo. Eita. High-tech. Prepara a nova geração e suas famílias através de uma disciplina que acontece em escolas, chamada Inteligência Digital, e também através de cursos e palestras que promovem a saúde mental e educação empreendedora e digital. É palestrante e header de inteligência digital no Brasil. Acho que é isso. Legal, legal. E ó, talvez algum de vocês aí, quando olharem aqui o Thiago na tela, peraí, eu já vi esse bigode em algum lugar. Talvez vocês viram o Thiago. Eu acho que foi aí que o Thiago tomou mais evidência no vídeo, quando a avó dele descobriu que ele tinha feito uma tatuagem e foi tentar tirar a tatuagem com uma esponja de prato. E aí viralizou, foi parar até na TV com a vovó dele lá para contar essa história. Tiago, muito bem-vindo. Começa já contando essa história aí do vídeo lá com a sua vozinha. E o pessoal que fala, nossa, esse bigode do Nairo é um bigode. Respeita. Rapaz, bigode você vai ver agora. Fala aí, Tiago. Maravilha. Privilégio, viu? Antes de mais nada, estar com vocês aqui hoje. Esse casal que é referência, né? E está aí comunicando virtudes, inclusive no digital, através também do Ministério da Arte. Então, para nós, assim, eu tenho uma skin também artista, né? Muito viajante, assim, pouco profissional, mas eu sou entusiasta da arte também. E eu ganso na área da arte e acaba que vocês são referência nessa área para nós também, viu? Maravilha estar com vocês. E tem essa história mesmo da minha avó, porque é isso, né? E passa muito do que a gente vem falar aqui hoje. Nós temos várias coisas incríveis que a gente realiza, mas o que a gente conecta mesmo com as pessoas são as relações, né? São os processos humanos. Então, a gente está aí, né, fazendo um corre empresarial, comercial e conseguindo entrar em portas importantes, mas o que realmente assim lembra sempre é da vovó passando a bucha, né? E isso realmente repercutiu porque as pessoas se viram, né? Primeiro, né, dentro de um quadro de meme, de humor, e ao mesmo tempo um contexto muito familiar, né? Todo mundo tem uma vozinha
que é contra alguma coisa que você tem, né? Ou que você faça. No meu caso, foi bem além, porque uma tatuagem, né? Mesmo que eu tenha feito muito, muito novo, mas depois de 15 anos ela descobriu, meu filho denunciou, né? E, e aí isso realmente tomou uma repercussão nacional. Não do jeito que a gente gostaria, mas tomou, né? Acabou que a gente riu disso tudo e foi bem legal. Muito bom, muito bom. E aí, vocês não conseguem. Hoje vocês vão ficar aí só assistindo, mas vocês podem interagir aqui nos comentários. Não temos perguntas, jogamos aí, né? Ficou em cima da hora para a galera fazer suas perguntas, mas mesmo assim, nós mesmos vamos aqui cuidar de hashtag Thiago Boca na Fogueira. É isso aí. Nós aqui com a nossa Bom, roda vamos colocar o Thiago aqui na fogueira. Então, bora lá, Boca. vamos lá, vamos lá. Eu não estava esperando por isso, não, mas ok. Quem tá na festa junina é para se queimar, né? É É isso para ter mesmo. fogueira. Então, ó, geralmente, como a gente começa nossas lives, vamos aqui deixar o pessoal por dentro, né, do nosso tema. Vamos primeiro situar o pessoal com o conceito. O que é inteligência digital, Boca? Tá, é bem interessante a gente fundamentar essas coisas, porque às vezes a gente escuta os termos, inclusive o mais em evidência agora em termos de inteligência, né? Que é inteligência artificial. Mas o que é inteligência, né? Será o que a gente está chamando de inteligência artificial é de fato uma inteligência? Então, inteligência é justamente essa capacidade, né? De você não só raciocinar e de criar um conteúdo, uma consciência, mas mais do que isso, ter sabedoria em relação a um tema, né? Um coeficiente. Então, a gente chama de inteligência digital, é justamente o que a gente está entendendo hoje desse ecossistema que é a cibercultura. E é legal a gente conversar sobre isso, né, gente? Porque às vezes a gente está no olho do furacão no processo e não percebe. Por exemplo, a gente não está numa era de mudança, a gente está na mudança de era. Então, definitivamente, a gente está no olho do furacão e não está percebendo, mas se você parar para pensar por segundos, você vai identificar que a vida hoje nossa está totalmente tecnológica. Onde a gente aprende, onde a gente comunica, onde a gente se relaciona, né? Vai ter uma geração de filhos agora que surgiram a partir de encontros de pais em Tinders, em Instagrams, em chats, né? Em WhatsApp. Então, assim, onde você conheceu sua mãe? Eu conheci numa curtida do Instagram, né? Então, assim, é um novo modelo de se relacionar. Aí, agora à noite, nós vamos pedir uma comida no iFood, né? Então, a tecnologia está pautando tudo que a gente está fazendo hoje em termos de vivência, né? E isso traz, né, vários benefícios. Eu sou entusiasta da tecnologia, só que, ao mesmo tempo, está gerando vários prejuízos. E aí, essa nova inteligência se faz altamente necessária. E a gente trouxe essa nova inteligência de Singapura a partir de uma experiência pessoal nossa mesmo. Que em 2013 nós entramos nessa network que vocês apresentaram aí muito bem, que é Influencers. Então, a gente começou a trabalhar com os grandes talkers, né, da tecnologia aí, da influência mesmo, que na época eram ainda chamados como YouTubers, nem tinha esse termo influenciadores digitais. E a partir dessa experiência de 2013, a gente conseguiu sentar na janelinha desse mercado, né? Nós procuramos lá um influenciador que não vale a pena falar o nome dele aqui, porque ele gosta de processar as pessoas, inclusive, mas vocês podem imaginar, o irmão dele é aquele que imita foca, ele é um cara polêmico, né? No digital, e eu bati na porta dele, ele não me atendeu, né? De uma forma muito educada. E aí eu fui bater na porta do concorrente dele, que era o Gustavo Teles. E aí o Gustavo Teles me abraçou, né? Eu pedi uma mentoria e essa mentoria se tornou, né, um trabalho. Então, gente, eu e a minha esposa Janaína Estival, a gente entrou nessa network a partir dessa ousadia, né?
e a partir disso a gente começou a trabalhar com esses grandes talkers. Só que de 2013 para 2016 nasceu o Kalel, né? E a Valentina. Exclusivamente o Kalel em 2013. E o Kalel, com 3 anos, depois de 3 anos que a gente estava nessa network, a gente percebeu que durante as nossas reuniões com esses grandes talkers, ele estava viciado em tablet e celular. E aí isso nos incomodou demais, porque quem conhece o Kalel sabe que ele tem TDAH, que ele é super acelerado, né? Uma criança do movimento, uma criança raiz, e com o tablet na frente ele conseguia ficar 3 horas sem conversar, sem pedir água, totalmente zumbi, né? Literalmente vegetando. E isso trouxe uma preocupação muito grande e a gente foi pesquisar. E aí a gente descobriu lá em Singapura um projeto que já estava mais em 30 países, só que não estavam em língua portuguesa, que é um projeto que falava sobre inteligência digital, diretamente coeficiente digital. E a gente ficou muito animado com isso, né? E falando, ó, a gente precisa trazer para a nossa casa para tratar os nossos filhos, mas também para tratar outros filhos, né? Uma geração no nosso país. E foi essa nossa caminhada. E justamente nós estamos agora falando de inteligência digital, porque um dia a gente teve esse problema dentro da nossa casa e a gente entendeu que isso seria a vacina para o nosso filho e para muitos outros. Por que vacina? Porque nós estamos realmente dentro de uma doença e uma pandemia, né, cibernética. Então, antes do Covid, já existia a pandemia da tecnologia, da cibercultura, que hoje as crianças, mas também a gente pode falar dos adultos, estão viciados, né, nessa tecnologia, está gerando vários problemas aí que nós iremos falar ainda. Mas o bacana dessa nova inteligência, que é a inteligência digital, que é um conjunto de habilidades digitais que capacitam as pessoas em converter riscos em oportunidades. Então é muito legal a gente pensar nessa perspectiva, porque a gente não está aqui para demonizar a tecnologia, né? Os meus filhos continuam utilizando telas, mas agora de uma forma inteligente, né? Então é muito legal porque essa inteligência digital capacita a inteligência intelectual, porque hoje a gente sabe que as pessoas estão buscando informação de uma forma muito errada, elas estão se alimentando só de rede social, estão esquecendo toda a riqueza que o digital nos traz, né? E ao mesmo tempo, como elas estão vivendo dentro dessas plataformas, o coeficiente emocional, ou seja, a inteligência emocional, está acabando porque elas não estão sabendo lidar com tanta informação, com tantas emoções, com tantos fluidos, né, tecnológicos que estão acontecendo a partir do olho delas, né, a partir do que elas estão vendo na tela. Então, essa inteligência é muito importante porque ela capacita o QI e o QE, né? Inteligência intelectual e a inteligência emocional. Legal. Isso, nós estamos em meio a essa pandemia cibernética, como você falou, já existia antes da pandemia de Covid-19, e a gente pode dizer, então, que foi potencializado, porque aí a gente teve que ficar recluso em casa e tal, e olhava para um lado, olhava para o outro, tinha telas à nossa frente, né? A tela do computador, da TV, do celular, do iPad, o que fosse lá, né? Então, acabou potencializando isso, né? Com certeza, com certeza. O digital teve uma crescente em termos de mercado, de acesso, de tudo, né? Os números se tornaram exponenciais a partir da pandemia, que era tudo que as pessoas poderiam ter, né? E aí foi o grande prejuízo, porque é legal a gente falar sobre inteligência digital, porque também linka com cidadania digital. E a gente hoje, se a gente está dirigindo o carro e para na faixa de pedestre, é porque alguém nos ensinou, né, que aquele era um modelo de cidadania. Se a gente hoje está num lugar e chega um idoso e não tem lugar para sentar, a gente cede esse lugar, é porque foi ensinado para nós um modelo de cidadania. E agora que nós estamos vivendo o digital, quem está nos ensinando a ser cidadãos digitais, né?
Então, quando chegou a pandemia do Covid, né, do vírus, a gente se pegou sem essa educação, mal educados, né? Então, a gente já estava trabalhando, né, antes da pandemia, essa inteligência, mas agora ela teve um agravante, né, de uma certa urgência depois da pandemia do vírus, né? Legal, legal. E aí, a quais riscos cibernéticos nós estamos expostos diariamente diante dessa realidade que nós estamos vivendo aí? Aham. A Janaína Estival, minha esposa, vocês conhecem, ela é muito melhor do que eu, né? Mas acaba que eu acho que é por causa do bigode, eu chamo mais atenção, as pessoas me chamam para lives, para palestras, porque ela consegue assim fundamentar muito bem, porque ela usa um exemplo da praça, né? Então é isso, assim, você que é pai ou você que é tio, tem uma criança que você é responsável, você não pega essa criança e joga ela numa praça que tem ali, né? Alguém utilizando uma droga, um casal simulando ou fazendo, né, um ato sexual, ou alguém com intenções malignas. A gente faz uma leitura, né, do ambiente mais seguro para deixar essa criança. E hoje a internet é essa praça, né? É essa praça digital. E nós simplesmente estamos deixando os nossos filhos, as nossas crianças, abandonadas nessa praça com todos esses problemas. Então, assim, tá, qual é o risco hoje? Quais são esses problemas? É a desinformação digital, né? É o cyberbullying, elas ficam extremamente. Qual é a palavra melhor, assim, para a gente ressignificar isso? Elas ficam. Poxa, tem uma palavra que resume bem, mas enfim, elas ficam vulneráveis, né? A todos esses ataques. Exposto. Isso, exatamente. E aí, quando elas estão jogando, elas ficam também, né, super ameaçadas online, né? Porque aí tem adultos simulando que são crianças, estão conversando com elas e descobrem onde mora, qual é a escola. Tem um grande agravante que é assim, o que a gente está entendendo hoje, está atacando todas as gerações, que é o vício em tecnologia, né? Então elas não conseguem se livrar, né, das telas, não consegue, porque as telas hoje liberam dopamina, as redes sociais foram desenhadas, inclusive a gente recomenda todo mundo assistir Dilema das Redes no Netflix, né, que é um documentário mostrando pessoas que viviam nesse ambiente das big techs, né, e que elas entenderam que aquilo traria um malefício gigante e elas foram saindo, se desligando, e aí alguém resolveu juntar essas pessoas e fazer um documentário de depoimento, né? Testemunhos sobre esses malefícios. E aí a gente descobre que as big techs estão se alimentando no nosso vício e a gente está achando ótimo, achando que tudo que a gente está recebendo é de graça, sendo que o preço é o nosso tempo, é a nossa saúde mental. Então, o vício em tecnologia, especialmente para criança, tem um grande agravante, que além do vício em si, ela viola o artigo 31, que é o artigo que fala sobre o direito da criança de relaxar e brincar. Olha só que loucura. Porque na nossa época, eu sei que talvez a gente está falando aqui fomos criados na geração dos anos 80, 90, né? O videogame ele tinha uma outra configuração. Os jogos pausavam, né? Os jogos tinham ali fases. Hoje não, os jogos online, as crianças não podem parar, né? E tem vários artifícios para que elas fiquem cada vez mais e mais dentro daquele jogo, né? E na nossa época, que era encarado como uma brincadeira, vou ali jogar um videogame, o Super Mario, o Sonic, né? Hoje não é mais essa configuração. Os jogos são tensos, são pesados, são acelerados, tem muitas informações. Literalmente, a criança parte para uma jornada ali dentro, né? Então, viola esse artigo, né, que é o direito da criança de brincar e relaxar. Além de invasão da privacidade e hackeamento, né, estão pegando informação nossa ao tempo inteiro, principalmente, gente, o TikTok. Se você tem TikTok no seu celular,
elimine, delete, porque mesmo quando você fecha o TikTok, ele é um aplicativo espião. Então, ele continua alimentando das suas informações, lendo a sua face, vendo se você está feliz, se está alegre para te entregar conteúdo. Então, literalmente, é um aplicativo espião japonês ou chinês, contribuindo para o governo chinês, para as big techs chinesas. Então, assim, é uma loucura hoje alguém ter um TikTok no seu celular e hoje é um upgrade ruim, né? É uma junção do que tem de pior em termos de redes sociais. Não que o Instagram seja bonzinho, o Facebook, enfim, mas hoje o TikTok ele é um demônio no sentido de big techs, né? E além de tráfico online, exposição, sexualização, né? E a violência inadequada. Então, gente, o que dá like, o que dá views, hoje é a sensualização e a sexualização, né? Principalmente no TikTok também não tem nenhum filtro em relação a isso. As crianças acessam, né, no YouTube e outras plataformas, violência inadequada, coisas que elas não deveriam estar assistindo na idade delas, que nenhum adulto, né, deveria estar se alimentando. A gente está vendo hoje crianças com 3, 4, 5 anos viciadas em pornografia, porque alguma hora da vida viu alguma cena e isso liberou um gatilho, e aí ela não dá conta mais de viver sem isso, porque está muito, né, de acordo com o que a gente já falou, que é a dopamina. Então, esse estímulo, né, é liberado e a gente que é adulto tem dificuldade em lidar com isso, imagina crianças. Então, a gente está deixando eles vulneráveis nessa praça. Então, esses são os que a gente pode falar de riscos maiores, né? Claro que todo dia tem um novo risco, né? Mas esses são os riscos maiores. Você estava falando do TikTok, né? Sim, Vamos imaginar, tá? Então eu elimino o TikTok, tirei do meu celular, não vou ver mais. Mas tem outros similares. Eles têm o sim. mesmo problema, por exemplo, um Play, né? Eles têm o mesmo essa questão de ser Espiões. espiões, né? Ou é só o TikTok? Em termos de espiões, por isso que o TikTok ele é proibido em vários países, né? Porque ele sai desse âmbito do aplicativo de entrega de conteúdo, né? Ele capta seu conteúdo, mesmo você sem querer. Então, assim, sem a sua autorização. Então, claro, ele é o maior, mas todos os outros trazem um prejuízo gigante, que é o roubo do tempo e da saúde mental, né? Então, isso está gerando coisas terríveis, né? Desajustes emocionais, comportamentais, sociais, provocados pelo uso inadequado desses aplicativos, né? Porque ninguém ensinou. Então, vamos lá. Vício em tecnologias, né? Aumenta a violência, aumenta o suicídio infantil, dificuldade de aprendizado. Vocês são professores, vocês sabem. Hoje a criança não dá conta de ficar 50 minutos. Já era difícil na nossa época, né? Mas ficar 50 minutos prestando atenção numa aula hoje é uma insanidade para eles, porque hoje a gente chama de síndrome do peixinho dourado, Golden Fish, né? Que o Golden Fish ele consegue ficar 9 segundos, né, de atenção. Hoje as crianças estão conseguindo ficar só 8 segundos. Por quê? Os vídeos rápidos do TikTok, do Instagram, do Kawaii, né? Então, tudo isso está formatando o cérebro. Hoje a neurociência já sabe, né? E isso está num consenso coletivo, que o cérebro não é aquele formato algoritmo e binário que a gente imaginava, computacional, né? O cérebro é extremamente plástico, fluido e orgânico, e aí a gente consegue entender por que está trazendo tantos prejuízos, né, na aprendizagem, porque isso está formatando o modelo de consumo, né? Então, quando a gente aprende a ver a vida pela ótica da tela do celular, a gente leva isso para a nossa vida, né? E chega na escola, que é aquele modelo totalmente retrógrado de 500 anos atrás, literalmente a criança não consegue aprender mais, né? Aí tem dificuldade de se relacionar, incidência de comportamento autista, que é loucura a gente parar para pensar nisso, mas a criança nasce totalmente
sã e saudável, e aí ela vai desenvolvendo um comportamento autista pelo uso, né, descontrolado, desenfreado das tecnologias. Sexualização precoce, nós já falamos aqui, né? E dificuldade em brincar fora das telas. Esse é um prejuízo gigante. Elas não conseguem ter uma outra perspectiva de brincadeira, de relaxamento, né, de vida fora das telas. Então, a frase que a gente mais escuta das crianças, que eu escuto dos meus filhos, dos meus sobrinhos dos nossos alunos é: pô, não tem nada para fazer, né? Então me dá o celular. Então, está criando uma cultura, né, de consumo e, mais do que isso, de vivência, né? As pessoas adultas e as crianças estão resumindo o estilo de vida dentro de um ambiente cibernético. Ok, ok, muito bom. E como a inteligência digital vai nos ajudar a regular esse nosso tempo diário com telas? Varia aí de acordo com a faixa etária, né, o que é ideal para cada um, né? Como é que a inteligência digital vai atuar, então, nesse controle? Sim, a inteligência digital, ela tem, ó, do que a gente trouxe de Singapura, né? Ela tem 8 habilidades. Então, isso é muito bacana, porque a gente consegue aplicar isso em cada realidade, né? Porque a primeira habilidade é a inteligência digital do cidadão. Então, opa, desculpa, identidade digital do cidadão. Então, quando a gente desenvolve a identidade desse indivíduo, ele sabe exatamente quem ele é. Então, ele não só está pronto para viver dentro dessa cibercultura, mas também para viver fora dela, né? E saber exatamente quem ele é, e a partir de saber quem ele é, ele pode partir para qualquer ponto. Então, assim, as pessoas ficam com muito medo, assim, o que vai ser agora dessa geração, nesse universo gamer, no metaverso, na inteligência artificial, todas essas novidades, né? E a gente fala, ó, a nossa preocupação não é com as ferramentas, mas é com o indivíduo, né? Então, não é ter medo desse cavalo, porque o cavalo, os nossos ancestrais tiveram que lidar com essa realidade, né? Tinha um animal mais potente, um animal que corria mais, um animal que, né, que conseguia ter um desempenho melhor que o do ser humano. E aí, simplesmente, ele foi domado, né? Nós subimos nesse cavalo e hoje nós utilizamos o cavalo, né, como força de trabalho, como lazer, né? Então, a gente brinca nesse sentido. Qual é o cavalo de hoje? O cavalo de hoje é o metaverso? O cavalo de hoje é a inteligência artificial? Então, vamos ver os benefícios e montar nesse cavalo, né? Não ser montado, seria esdrúxulo, né? Um ser humano andando com um cavalo nas costas. Mas é isso que as pessoas estão vivendo hoje. Então, se for para desenhar, é igual o Pateta guiando o Pluto, né? É um cachorro guiando o outro. Então, é só no universo da Disney que isso faz sentido. Na nossa realidade, isso não. A identidade está bem construída como humanos, né? Nós somos humanos e nós vamos viver como humanos. Então, agora a inteligência artificial vai tomar conta do mercado, das nossas profissões, né? Não, peraí. Tem uma maneira da gente pensar isso, né? É, por que que a inteligência artificial está tomando os nossos empregos? Porque a gente estava vivendo como robôs, né? A gente estava em processos de algoritmos, né? De produção em escala. Então, na verdade, o robô só veio para tomar o lugar dele, né? Não o contrário. Agora o robô está melhor para trabalhar, para se desenvolver. E a gente agora tem que ressignificar nosso papel como humanos. Então, vocês que estão na área da música aí, a gente fica assombrado, né? De ver o que, que a música tá de composição, de criação, de facilidades, né? Hoje tem playlists desenvolvidas por inteligência artificial. Você consegue, né? Eles conseguem já fazer a leitura, a inteligência artificial consegue fazer a leitura de tonalidades, né? De sons, que isso a música é matemática, né? Então, o robô está super hábil mesmo para desenvolver isso. Mas a grande guinada do ser humano tá, ok, o robô consegue desenvolver música, mas o robô consegue trazer uma sensibilidade, trazer uma perspectiva criativa, né? Que só o ser humano pode.
Então, a gente precisa imaginar e ir além, né? E o músico foi um indivíduo que teve que se reinventar nessa pandemia, né? Que acabaram os palcos, né? Eu até participei de uma experiência musical, eu falo que eu sou entusiasta da música, mas não sou músico, né? Eu estive numa viagem há 20 dias atrás, numa cidade turística, e as pessoas foram para essa cidade para imergir numa cultura, vamos dizer assim, italiana, né? E boa parte dessa cultura italiana é a música, é a ópera, né? E eu andando lá, milhões de pessoas na cidade de Veneza, milhões de pessoas andando nessa cidade, e eu toda hora passava por um artista tocando música popular, música internacional, e eu, cara, cadê a música italiana que eu vim aqui? Eu tenho certeza que um monte de outros vieram para ouvir, né? E aí eu me arrisquei a cantar, né, amadoramente, desculpa aí meu professor de música, o Damon Faria, mas eu tive que fazer essa experiência social, né? E eu tirei meu boné lá e cantei uma ópera, claro, né, amadoramente, e teve uma convergência. Isso viralizou lá na Itália. E aí chegou o ponto da TV. Aí, quando eu fui para Roma, eu cantei no pé do Coliseu. Então, tive o privilégio, mesmo não sendo músico, de cantar ópera no pé do Coliseu. Eu tô até agora assim, em êxtase, né? Falei, cara, como é que eu, né, cheguei nesse ponto? Mas porque eu fui além, né? De uma ótica lógica da música. Então, é nesse sentido que a gente tem que repensar a nossa vida. Ó, que nós estamos lá na primeira habilidade, hein? Mas aí tem lá o pensamento crítico, empatia digital, alfabetização, é a gente saber ler, né, as informações, quantos fake news que a gente recebe em grupo aí de família, né, os tiozão do Zap, e às vezes a gente mesmo é esse tiozão, as crianças são esse tiozão do Zap, né, emocionam com a matéria, com o conteúdo e passa para frente. Gerenciamento de tempo de tela, é saber lidar né, com o tempo mesmo, a gente ficar conectado aqui, como nós estamos agora, super importante, essencial, mas quanto tempo até de reuniões online a gente vai ter por dia, né? Gerenciamento de segurança cibernética, o nosso conteúdo está sendo, né, literalmente entregue, né, de graça e de forma precária e predatoriamente para as big techs. Gerenciamento de pegada digital. Hoje tem empresas que estão pegando essas informações que a gente já entrega de uma forma, né? Que antes a gente tinha privacidade, hoje a gente quer publicitar ou publicar a nossa intimidade, né? Então as empresas hoje estão entrando nas redes sociais para descobrir se aquele funcionário está de acordo com a cultura e com os valores da empresa. Isso também foi uma outra experiência que eu tive na área da música. Olha só a sinergia, né? Uma produtora que faz eventos aqui em Goiânia, eles pediram para fazer a abertura dos shows, né? Para poder fazer a apresentação lá. E era uma banda que estava se apresentando no estacionamento do estádio Serra Dourada, e tinha lá 10, 15 mil pessoas. E aí eu falei, ó, eu posso fazer a apresentação desse evento, né? Eu acho que vocês já me viram na minha performance aí como mestre de cerimônia, Convenção Batista, né? É engraçado, porque não tem nada a ver, eu não tenho formação teatral, nenhum artística, mas eu me dou bem, né, nessa área do improviso, e aí pediram para eu fazer essa apresentação, eu falei, ó, tá, eu faço a apresentação desse show, mas eu queria também fazer uma experiência social, porque era um show de reggae, de pessoas alternativas, show da banda 3030 e tal, e aí eu pedi para eles montarem um stand. Na época a gente tinha um movimento de rua e tal, e eu pedi para fazer uma tenda, e eu estava dentro dessa tenda com um chapéu de guru. Depois vocês podem ver essa experiência lá no meu Instagram. Foi muito legal. Eu coloquei um chapéu de guru, já tinha um bigodinho, né? Só faltou botar aquele chapéu indiano. E aí eu, dentro dessa tenda, eu fazia a leitura do futuro das pessoas. E para falar do futuro, eu falava do passado, né? E foi muito impactante, foi uma das coisas mais impactantes que eu fiz na minha vida, porque eu tinha uma equipe que estava fazendo um cadastro, você imagina, né? Um show com 15 mil pessoas, a fila era gigante,
e as pessoas que faziam um cadastro pediam o Instagram das pessoas. E quando elas pediam o Instagram, a equipe mesmo, alguém da equipe já acessava o Instagram e por baixo do meu turbante tinha um ponto que eu recebia informação dessas pessoas. E quando elas entravam, eu falava: eu sei que seu pai fez aniversário há um mês atrás, eu sei que seu time preferido é o Santos. E eu falava: você tem um namorado, assim, esse assado, então sua opção sexual é. E eu falava de coisas assim muito íntimas da vida da pessoa e elas ficavam chocadas. E no final, né, claro, eu contava que simplesmente eu abri o Instagram delas, né? E isso é um gerenciamento também, né? Que também está lá no gerenciamento de privacidade. Então, essas são as 8 habilidades que a gente fala, né? Que a gente traz para as pessoas terem uma consciência, mas de acordo com você perguntou mesmo, assim, diretamente, né, sobre tempo de tela, que é uma dessas 8 habilidades, aí a gente tem, assim, uma informação muito importante da Associação de Pediatria dos Estados Unidos e do Canadá, que são hoje, né, uma grande referência, e também a gente tem a Sociedade Brasileira de Pediatria, mas em termos internacionais, né, é quem pesquisa a sério essa questão mesmo do tempo de tela para crianças. Então, vamos lá, de uma forma prática, de 0 a 2 anos, zero. Zero tempo de tela. Mas meu filho fica tão calminho quando vê a galinha pitadinha, né? É uma chupeta digital, mas é isso, o cérebro está em formação e se você puder dar zero tela para essa criança, e é muito importante isso. A gente teve uma informação pós-Covid, pós-pandemia de Covid, que como as professoras utilizavam de máscara para dar aula durante a pandemia, a gente teve um problema de cognição das crianças em relação à parte oral mesmo, né? Verbal. Elas não conseguiam fazer uma leitura das palavras. Elas estavam aprendendo o que era girafa, o que eram as cores, mas não sabia balbuciar, né? E pronunciar direito. Então a gente teve um déficit no aprendizado, porque elas não conseguiam ver a boca da professora falando, né? Ensinando aquelas palavras. Então, imagina esse mesmo cérebro tendo tanta informação de cores e de informação, sendo que o básico, né, que é fazer leitura labial, elas não estavam conseguindo aprender. Então, é muito sério esse tempo de tela de 0 a 2. De 2 a 5, a gente já abre 1 hora do tempo de tela. Então, 1 hora de tempo de tela, a gente está falando de celular, de televisão, né? De todas as telas possíveis, cinema. Então, de 2 a 5 anos, 1 hora. De 6 a 10, a gente já expande para 2 horas. O cérebro já está um pouco mais formado, né? E aí, nessas 2 horas, a gente soma também pesquisa, né? Porque os professores, nossos filhos aqui de 10 anos, o Calel com 10, a Vale com 12, os professores passam muita pesquisa para eles fazerem na internet, isso é legal também, né? Então, dentro dessas 2 horas, tem lazer, dá para assistir uma série, dá para ver um desenho, mas também é o tempo de estudo, né? E aí, de 11 a 18, 3 horas por dia. Esse é o grande desafio. Para mim, o grande desafio não é de 0 a 2, zero tela. O grande desafio é de 11 a 18, 3 horas. Porque é justamente a idade que a gente chama de adolescência, né? Que eu acho um absurdo ter essa espécie adolescente no mundo, né? Eu cuido, né, há muitos anos e comando um grupo de adolescentes que eu não gosto de chamar de adolescentes. Eles são jovens, mas eles estão em treinamento para serem adultos, né? Então é um tempo de de hormônios, de contradições, de embates, e é natural, é da natureza dessa idade, e simplesmente os pais falam, ó, vocês têm só 3 horas por dia, aí é uma guerra instalada na casa, mas é isso, até os 18 anos, a porta da casa é serventia, né? Então, assim, se você mora no meu teto, quem manda aqui sou eu, inclusive no tempo, você pertence a mim, inclusive o tempo de tela, né? Então, a gente não recomenda mais do que 3 horas por dia o tempo de tela para essa idade de 11 a 18 anos.
E eu vejo há uma dificuldade aí também dessa idade, porque as escolas estão aderindo, né, a mídias, né? Por exemplo, Uhum. a nossa menina tem 14 anos e a escola deu um Chromebook, né, para ela fazer as Aham. atividades e tal, para usar na escola. Sim. Então, acaba que a escola também está Estimulando. estimulando, né, o uso das telas. Então, a escola, ela, a criança já é estimulada à tela, né? Na verdade, a escola está dando acesso, só que a escola não está dando a cidadania, a inteligência digital. Porque se ela estivesse dando inteligência digital, tá tudo certo. Porque é quase que um grito de súplica de conexão com essa geração. Porque quando a gente fala do digital, a gente não está falando só de uma ferramenta, de uma tela em si, a gente está falando de uma linguagem. Então, eles conseguem aprender também com as telas, né? E é um jeito da escola também criar conexão com eles e ensiná-los, né? O problema da escola não é entregar o tablet, né? Ou o computador, como está se fazendo alguns estados aí na rede municipal, mas é justamente mostrar para a criança como utilizar esse recurso, né? O tempo que ela precisa fazer, os malefícios e tudo mais, e os benefícios. Então, a inteligência digital, por que que nós fomos mês passado convidados para ir para Genebra, né? E falar sobre inteligência digital, entregar uma tese para a ONU nesse sentido. Porque além da inteligência digital, a gente trouxe uma direção de transformação social. Porque se esse jovem ele entende que ele está gastando esse tempo todo de tela, só um minutinho, saúde, esse tempo de tela todo, né? Utilizando para entretenimento, para lazer, para literalmente gastar o tempo, passar o tempo, e ele entende que a gente pode fazer isso de uma outra maneira, ou seja, a gente pode fazer isso de uma maneira muito mais orgânica, no sentido de que, cara, você tem um talento, você tem algo maravilhoso para entregar, e simplesmente você está utilizando isso da maneira errada, né? Da maneira totalmente errada. Porque você agora tem um talento e não está deixando esse talento ser executado. Então a gente utiliza lá o exemplo do Whindersson Nunes, do Luva de Pedreiro, né? Que a gente mostra, cara, dá para fazer coisas incríveis a partir do seu talento com o digital, né? Dá para você mudar a realidade social da sua família, da sua casa, de você. A sua próxima profissão ela pode ser digital, pode ser tecnológica, ou vai ser advogado, vai ser médico, você tem que dominar essa linguagem, né? Mesmo que não seja diretamente sobre tecnologia. Então, tudo isso tem que ser trabalhado, né, na mente desse jovem, dessa criança, para que na hora que ela for utilizar, ela o utilize da melhor maneira possível. Parece utopia? Parece, mas o que é educação se não uma grande tentativa de erros e acertos, né? Então, a gente entrega conteúdo, vai ter um menino ali daquela sala que vai ser o próximo Einstein, vai ser dois meninos daquela sala que vai ter uma multinacional, né? Ou que vai entender o propósito da vida. Mas o nosso papel como educador, como pai, como responsável, é entregar tudo que a gente puder para essas crianças, né? Beleza, beleza. O que que se tem de informação em relação aos impactos das redes sociais na saúde mental das pessoas? Então, esse tem sido assim um prejuízo gigantesco, é, que a gente assim tá assustado mesmo. Tem até um mentor nosso que hoje ele comanda uma plataforma que chama Cielo dentro da USP, porque ele entendeu como médico que ele também teria que afetar nessa área de saúde mental, né? E ele está ajudando, inclusive, a novela Travessia. Eu não sei mais se está ao ar essa novela, mas enfim, ele deu consultoria para a Rede Globo nesse sentido, para ajudá-los a formatar uma resposta em relação ao personagem que estava viciado no digital, né? Então, assim, os prejuízos são gigantescos, porque aí nós estamos falando de hostilidade, de comportamento agressivo e impulsividade. As crianças estão muito violentas e impulsivas dentro da sala de aula, dentro de casa, e os pais não sabem por quê, né?
e aí quando vai ver é porque realmente está recebendo muita informação, muito estímulo digital, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, aumentou assim, de uma forma considerável, solidão, baixa autoestima e tendência a atitudes suicidas. Isso é terrível, porque uma criança que começa a se comparar com outras pessoas, ou um jovem, né, na internet, isso vai trazendo uma tristeza tão grande para a vida dele, e nós fomos criados para ser relacionáveis, né, para nos relacionar. Deus colocou isso em nós. E quando a gente está vivendo uma vida que aparentemente é de amizade, de amigos, de acessos, né, a gente está vivendo ao mesmo tempo um período de idade das trevas em termos de solidão, de suicídio. Também a gente aumentou os números do consumo de drogas por conta desse vício em tecnologia, porque como a geração está viciada em dopamina, quando ele encontra outros artifícios que também trabalham, né, esses estímulos, eles acabam ficando viciados. Ansiedade excessiva, e aí nós temos que parar para falar sobre isso, porque se tem uma coisa que a gente é campeão no mundo, no Brasil, é de ansiedade. Então, a Argentina foi campeã da Copa do Mundo no ano passado, mas todo ano nós ganhamos o título de país mais ansioso do mundo. 33%, 33%. Então, que nós estamos 3 pessoas na live, qualquer um, vamos assim, em termos de número, né? Uma dessas pessoas nessa live aqui tem transtorno de ansiedade. Então é isso, gente. É muito sério, né? E tem um quadrinho que a gente falou lá em Genebra, que as pessoas ficaram maravilhadas, que é um quadrinho muito simples, mas extremamente importante, que é um desenho que a gente identificou no comportamento, e ainda falando sobre Deus, né? Sobre o estilo de criação que ele colocou em nós, que é o tédio, o ócio, né? Então, assim, a gente tem um tempo de reflexão, né? Da gente pensar sobre a nossa vida, da gente parar, né? Para nos desenvolver como humanos. E a gente não consegue mais parar para isso. Nós estamos o tempo inteiro buscando informação e acelerados. E aí, o que Deus colocou em nós? Quando a gente para refletir, esse ócio, esse tédio, a gente tem que imaginar. Então, olha lá, ócio, imaginação. Quando a gente imagina, aí nós vamos imaginar coisas incríveis para nós e para todos, né? Então, a gente falou lá, quem serão os próximos inventores, os próximos profetas, os próximos cientistas? Quem serão? Sendo que eles não estão imaginando nada novo hoje, né? E aí, então, assim, ócio, imaginação, imaginou? Ah, agora seria legal a gente estar um ambiente mais claro. Ah, vamos inventar uma luz além da lamparina, né? Algo já que a gente tem eletricidade, então vamos inventar lâmpada, vamos inventar o ar-condicionado, vamos inventar coisas básicas, como um copo, uma cadeira. Tudo isso é tecnologia e foi inventado por uma necessidade humana. Então, a gente imaginou, e aí quando a gente imagina, aí a gente faz o processo da criação. Aí a gente começa a criar, porque a gente vai mão na massa. Nossa, que incrível, ótimo, acho que eu dou conta de fazer isso. Então, do ócio a gente vai para a imaginação, da imaginação a gente vai para a criação. E aí, quando a gente cria, aí acontece algo fantástico. A gente volta para a reflexão, porque nós passamos por todo o processo do Deus Criador. Então nós nos sentimos contentes, porque nós somos a imagem e semelhança dele, né? E aí quando a gente realiza isso, a gente fica feliz, a gente fica alegre com o que a gente conseguiu executar, ou através de nós, né? Passou essas soluções. Só que agora, com as telas, a gente está, não é só a tela, mas também a vida pronta, a vida fácil, né? Tudo para nós. Hoje, os nossos pais querem nos colocar em bolhas, né? Estão colocando essas gerações em bolhas para elas não sofrerem o que eles sofreram. E aí está gerando um transtorno seríssimo. Por quê? Agora as crianças estão lá no tédio, né? Dura segundos. Tédio, tela. Tela, tédio. Tédio, tela. Elas estão ficando segundos, porque lá, ó, você lembra lá que a gente falou do Golden Fish?
elas estão ficando pouco tempo que a dopamina é liberada, mas cada vez menos, né? Estímulos no sentido de realização, e aí fica tédio, tela, tédio, tela. E aí, em vez da gente gerar um contentamento, a gente está gerando ansiedade. E isso tem matado, né? Matado literalmente uma geração, a criatividade e a inovação. Então, eu fico preocupado mesmo. Eu, particularmente, eu procuro médicos da cabeça branca, porque eu fico com receio no médico que, antes dele me consultar, ele estava lá uma hora no Instagram, simplesmente ele baixa o celular pro protocolo só para me atender e não faz a leitura, não faz a minha leitura como um ser humano, né? Então eu tenho preocupação em relação a isso com os médicos. Agora imagina as próximas profissões que serão, né, dessas novas gerações. Então é algo para a gente preocupar, mas mais do que isso, né? Agir. Então nós precisamos, como responsáveis, sair desse âmbito só de críticos, de consumidores, mas para criadores e cuidadores, né? E é um prejuízo, né? Do ambiente digital tem roubado a criatividade, né? Eu dou aula para crianças, né? E aí, tanto em relação a eles criarem, eu dou aula de música, então tem que ter a questão da interação, eu apresentar para eles um elemento e eu dar para eles, então, agora criem alguma coisa com esse elemento. E aí para muitos, como assim? Parece que eu estou falando em outro idioma lá, porque É, eles não conseguem nem organizar em mente aquilo que eu pedi, aquilo que eu coloquei para eles, a possibilidade que eu coloquei para eles, né? Porque exatamente. a necessidade é mãe da criatividade, né? Então, se eu tenho tudo na minha mão, na palma da minha mão, com uma tela, então eu não tenho necessidades. Tudo está resolvido ali em um clique, né? Vou lá e resolvo tudo. Então, tira isso, né, essa capacidade de criatividade, e até mesmo, a gente falou em outra live, a gente fez uma live com um brother seu também, o Vitor Bruno, o Brunão, Vitor Bruno, e aí com a gente certeza. falando sobre isso também, naquela live a gente comentou como a geração de hoje, eles têm dificuldade até de coordenação motora, porque os movimentos é só dos dedos ali, né? Então tem menino que não sabe nem correr. A minha sala Não lá sabe correr. na escola, minha sala fica do lado de uma das quadras. E aí, às vezes, entre uma aula e outra, eu vou olhar a atividade, eu fico impressionado. Tem menino que não sabe correr. Tem uma bola Não, para mas chutar, ele não isso, consegue, porque tudo isso, né? Ele não tem usado essas habilidades mais, né? isso é uma realidade, assim, não é? Antes a gente tinha aquele nerd na escola, né? Que ele tinha essas dificuldades. Hoje não, é uma geração inteira. Hoje os meninos não sabem, as crianças não sabem respirar, né? Você vê eles ficam com a boca aberta o tempo inteiro e aí super ansiosos e aí simplesmente você vai ensinar, né, a respirar, eles acalmam. Falei, não, cara, ninguém nunca te ensinou a respirar, né? A gente faz aquele modelo 4-7-8, né? Prende 4, puxa 4, prende 7, solta 8. Então, aquilo é tão básico, mas é porque eles ficam extremamente acelerados, né? E o corpo não entra em fuso, né? Porque não tem um processo natural de respirar, de respirar. Legal, legal. E como nós podemos, então, transformar adultos passivos e defensivos em cuidadores responsivos? Como a inteligência digital vai nos ajudar nisso? Então, é a educação, não tem outro caminho, né? Então, a educação que vai trazer esse ponto. E a gente costuma falar que a gente desenha uma linha, né? Então, a gente desenha essa linha porque acima dessa linha, todas as crianças agora vão poder andar com segurança, correr com ousadia e voar com liberdade. Porque agora há um patamar, porque antes a gente não tinha um patamar, a gente não tinha uma referência, né? Não tinha uma educação, uma sistematização. Então, a partir da inteligência digital, agora a gente sabe o que faz bem e o que faz mal, né? Não é jogado como é hoje. Ah, cada casa
entende de um jeito, cada pessoa lida de uma forma. Não, está sendo uma pandemia, um prejuízo global para milhares, para milhões. Então, alguém precisa conversar sobre isso, e trazer, né, essas referências, né? Então, nós, como educadores, estamos preocupados hoje, e a nossa missão hoje é de formar gente com inteligência digital, para saber justamente lidar nesse ambiente. Pais, né, que vão poder traduzir isso para os seus filhos, e filhos também que têm uma certa consciência. Legal. Chegaram perguntas para nós aqui dos nossos seguidores. Vamos lá. Vamos colocar o Thiago na fogueira aí, ó. Na fogueira. A primeira é do José Augusto, aqui da PIB Garavello. Ele pergunta: por que não se usa essa inteligência para melhores proveitos humanitários? Por exemplo, alcançar pessoas de baixa renda que não têm acesso a essa informação. Porque o que vemos são influenciadores que não passam nada útil usando essa ferramenta para ficarem ricos. Perfeito, é isso aí. A gente tem uma mitigação social em relação a isso, né? Hoje a gente precisa entender que tem milhares de pessoas consumindo e ganhando dinheiro a partir do digital, mas ninguém tocando nesse assunto. Por isso que eu falo que a Jung, que é a sul-coreana, que mora em Singapura, que desenvolveu essa inteligência, né? Ela é, para mim, a pessoa mais relevante no meio cristão, né? Uma mulher que conseguiu perceber isso e desenhar algo para a humanidade, né? Justamente o que é o José, né? Fez a pergunta? Isso, José José Augusto. Augusto. O José Augusto, que o José Augusto perguntou é justamente a nossa tese que foi entregue para a ONU, né? É inteligência digital com transformação social. Então, há uma maneira, né, da gente tirar as pessoas desse vício, mas também oportunizar novos negócios, desenvolver o talento, né, a partir do digital. Ok, mais um. A Rosimar, também aqui da PIB Garavello. A inteligência digital pode superar a inteligência humana? Então, talvez ela esteja perguntando sobre inteligência artificial, né? Porque essa é uma pergunta corriqueira em relação à inteligência humana, né? Na verdade, o robô, ele se propõe, a gente fala robô, né, para ficar mais fácil para entender a inteligência artificial, né? Ela se propõe a trazer resultados baseados num conteúdo que já é entregue, né? Ou seja, ela faz combinatividades de resultados. E o ser humano ele consegue muito mais além, porque ele tem alma, né? Então, o que nos faz diferentes da inteligência artificial é o principal ponto de diferencial do ser humano é ser humano, né? Então, essa humanidade nossa, com essa base de alma, né, da alma, nos leva a uma outra condição que nenhuma máquina vai conseguir recriar, né? Legal. Mais uma? Mais uma? Aqui é da Paula Nascimento, lá em João Pessoa. Ela diz assim: tenho acompanhado os avanços da inteligência artificial, aqui ela coloca artificial, principalmente na área da fotografia. Confesso que a cada dia fico mais impressionada com as possibilidades de alterações apenas por comandos escritos. Acho muito interessante, mas o que me preocupa é o artificial, pois a cada dia muitas pessoas gostam de mostrar sua vida totalmente fora da realidade. Minha pergunta é: com essa possibilidade de versão perfeita, você acredita que os problemas de equilíbrio emocional vão se tornar ainda mais presentes na humanidade? Acredito, porque se a inteligência digital não for aplicada, né, nós vamos continuar consumindo sem identidade. Então, vamos ser corrompidos pela tecnologia. E a tecnologia ela é muito boa em nos iludir, né, em nos virtualizar. Então, é uma coisa até que eu falo com frequência, voltando lá no princípio da alma, né? Se nós somos seres espirituais vivendo
plataforma carnal, né? Então, nós somos espíritos vivendo nesse corpo, já é uma simulação, né? E já é muito difícil viver essa simulação. É pesado, é tenso, né? É maravilhoso e tal, desafiador, mas tem uma série de implicações que o tempo inteiro a gente cai, né? E erra com nós mesmos, né? Imagina com os outros, mas com o que a gente já definiu para a nossa vida. Agora, imagina já viver essa dificuldade de ser o Tiago, né? Quem Deus desenhou, quem Deus criou lá no céu e agora está nesse plano terreno. Como já é difícil viver a simulação, eu crio uma outra simulação de um outro Tiago. Então, assim, eu viver a simulação de uma simulação só faz eu distanciar de quem eu sou, distanciar do meu Criador e distanciar da minha origem, né? Então, o meu destino está cada vez mais longe da minha origem. E aí, cada vez mais, a gente vai incrementar, né, essas simulações que nos vão distanciar de quem nós somos. Então, é É, muito preocupante mesmo. olha que interessante, cara. No fim de semana, no mesmo fim de semana, nós tivemos duas imersões dentro desse contexto aí. Ouvimos você e a Janaína, e no dia seguinte ouvimos uma outra palestra sobre a inteligência artificial, né? Metaverso. Metaverso. Que aí o Sim, palestrante falou exatamente sobre essa questão da pessoa assumir um avatar. Ela, inconformada com quem ela é, né, não satisfeita, então, não satisfeita com a família, ela passa a viver num mundo virtual, né? Então, nega a realidade. Né? É para isso que nós estamos caminhando, né? exatamente, exatamente. Então, assim, isso só vai atrapalhar o nosso curso, né? Como homens, né? Se a gente não saber da nossa real humanidade. Então, agora, mais urgente do que nunca é nós descobrirmos quem nós somos, né? Beleza? E como os pais devem fomentar o desenvolvimento da inteligência digital de seus filhos? Então, primeiro é eles viverem essa inteligência, né? A arma mais poderosa da educação é o exemplo, é a coerência. Então, não tem como eu pedir para meus filhos deixarem de assistir menos televisão ou de estarem menos conectados com o celular, sendo que eu fico várias horas de frente para as telas, né? Então, eu preciso estimulá-los a viver esse ambiente que é o ambiente que eu estou, né, offline. Então, eu tenho que fazer atividade física, eu tenho que ter prazer em sentar à mesa, eu tenho que ter prazer em brincar com eles. Então, nós somos agentes dessa promoção, né? Nós temos que promover esses ambientes para os nossos filhos, para eles sentirem prazer e viver de fato como é bom viver desconectados, porque senão as big techs estão o tempo inteiro empurrando para eles que a vida deles é muito chata fora das telas, né? Aham. Beleza. E aí nós vamos deixar aqui, pessoas, o card da live que nós fizemos com o Vitor Bruno falando sobre essa questão aí da geração atual, a administração do digital dessa geração atual, que a gente fala aí Legal. principalmente para os pais. E qual vai O ser o Vitor, papel o Vitor é dos... um parceirão. O Vitor é um parceirão. A gente Vitão, fala com Vitão. alegria dele, assim. É um professorzão aí que está livrando um monte de criança dessa escravidão. Exatamente. E qual vai ser o papel dos educadores no desenvolvimento da inteligência digital dos educandos? Então, o educador hoje, ele está no papel de facilitador, ele não é mais aquele centro, né, do conteúdo, não é o suprassumo, né, da informação. Então, hoje, o menino já chega sabendo talvez mais do que o professor de certo assunto, né? Ou então ele viu numa perspectiva melhor. Então, o professor que vai entregar ali sobre a formação da célula, às vezes ele já viu num vídeo 3D, né, de como funciona, algo que o professor não está conseguindo explicar ali ou traduzir para aquela criança. E lembrando que cada aluno tem o seu modo de ensino, né? Sinestésico, auditivo, então cada um ali
tem ali uma característica mais forte em termos de aprendizado. Então, o professor hoje ele tem que ser literalmente um facilitador, um mediador. Então, ele tem que trazer, né? E nisso a gente trabalha bem. Nós capacitamos professores com metodologias ativas. A gente foi da primeira equipe, a gente foi convidado a participar do Educa Mídia, né? Então, a gente tem a formação como educador midiático pelo Google, né? For Education, Educa Mídia. Então, assim, é muito importante a gente, como professor ou educador, lembrar que não dá mais para a gente trazer um conteúdo de cima para baixo, né? A gente tem que trazer realmente algo que vai fazer sentido para eles. Eu tive hoje, inclusive, eu almocei, está tendo um evento da Universidade da Família, hoje eu almocei com o Fábio, eu esqueci o sobrenome dele agora, que é japonês, que é a turma lá que cuida, né, da Universidade da Família, e eles têm escolas também, e é muito legal a escola deles em Pompeia, é um exemplo de escola nacionalmente, né, eles trouxeram uma metodologia canadense, né, que é do Imaginal, e eles conseguem fazer a sinergia em relação a conteúdos. Por exemplo, o professor de física vai ensinar alguma teoria, né, da física, junto com o professor de educação física, junto com o professor da matemática, e eles traduzem essa aula numa criação de uma tirolesa. Então, dentro, a criança vai brincar de tirolesa e vai aprender todos esses princípios fora da sala de aula, né? Então, é uma escola incrível, e eu, inclusive, indico, eu fui convidado, né, por ele hoje, e eu indico uma formação de educadores que vai ter do dia 15 ao 17, lá em Pompeia, que chama Inove Edu. Então, se você quiser saber mais, inoveedu.com.br. Essa live vai ao ar na terça-feira, dá tempo ainda da galera correr para o evento. Beleza, beleza. Muito bom. Tem uma pergunta aqui da Rosimar Pontes, aqui em Aparecida de Goiânia, em relação às mudanças que têm acontecido à medida que vai desenvolvendo a tecnologia digital. Mesmo os setores que já tinham um DNA digital mais forte, terão ainda que passar por mudanças com as novidades? Pode citar alguns Todos exemplos teremos. deles? Todos teremos. Não tem nenhum setor que tem segurança. Na verdade, não tem nenhum negócio hoje que a pessoa tem segurança, né? Então, todos terão que estudar o que a gente chama de self-log learning, né? Então, a gente vai ter que estudar sempre com foco também para não se perder nas novidades. Teve empresa aí que ficou louca com o metaverso. Agora acabou os eventos presenciais, agora todo mundo vai no evento metaverso. Não sei, flopou, metaverso não pegou do jeito que imaginava e as pessoas querem cada vez mais evento presencial, né? Estão lotando aí. A gente mora aqui em Goiânia, sabe muito bem, né? Sobre os eventos sertanejos. É, então, assim, a ideia é não desesperar, mas estudar, né? Beleza. Todo mundo tem que estudar. Você começou a citar as habilidades ligadas à inteligência digital. Sim. Você pode falar mais um pouquinho sobre isso? Eu citei as 8, né? E meio que exemplifiquei, né? Que é identidade digital, pensamento crítico, empatia digital, alfabetização de mídia e informação, gerenciamento de tempo de tela, gerenciamento de segurança cibernética e pessoal, gerenciamento de pegada digital e gerenciamento de privacidade. São essas 8. Quem quiser ter mais informação pode acessar lá, Thiago Boca, Thiago com H, né? E Boca com H no final.com. A gente tem lá uma categoria falando especialmente sobre a inteligência digital. Legal. E aí, nós falamos aqui na apresentação da EITEC, que aí vocês foram vendo, né, de acordo com a necessidade que havia diante do desenvolvimento nessa área, vocês criaram, então, o Programa de Inteligência Digital, né, o PID. Fala Isso. então um pouquinho sobre isso. Vocês, inclusive, trabalham com escolas,
né? Nesse sentido aí, tanto com alunos como com pais e a própria equipe de educadores, né? Como que é esse trabalho de vocês, o PID? O PID ele tem três frentes, na verdade, né? A gente tem a sensibilização, né? Que é trabalhar justamente essa perspectiva de, ó, ter uma inteligência aí que as pessoas precisam conhecer mais, né? Então a gente trabalha isso quase que uma campanha de sensibilização mesmo, né? Porque às vezes você não consegue conversar com todo mundo e explicar para todo mundo, né? Então, às vezes o cara está navegando lá na internet e ele consegue, de uma forma rápida, saber que existe essa inteligência. Depois dessa sensibilização, a gente tem a informação. Aí, vamos lá. A sensibilização é quem achou a menina bonita. Então, né? Viu a menina bonita e interessou. A, a informação é quem quer saber mais da menina. Então, você já procura saber o prato que ela mais gosta, né? Onde ela estuda. Então, você vai investigando melhor porque aquilo te interessou. E, por final, a gente tem a formação. Que aí a formação é o casamento mesmo, né? Você pegar essa menina e falar, não, isso aqui me pertence, isso aqui vai ser, vai caminhar comigo, né? Então, essa formação a gente trabalha exclusivamente hoje com escolas. A gente está fazendo um upgrade agora para empresas, né? Porque como a gente voltou agora com essa nova visão global, a gente entendeu que a gente tinha que expandir isso, que a gente não era só um problema exclusivamente do Brasil. Eu participei do painel de educação lá em Genebra. Do meu lado direito estava o ministro de Educação do Paraguai, do meu lado esquerdo estava o senador John Crane, dos Estados Unidos. E no final a gente pôde conversar ali pessoalmente e a gente descobriu que é um problema global, porque não é mais as crianças que estão viciadas, mas os adultos também. Porque nós temos hoje no mercado os nativos digitais, né? Que agora eles estão no mercado, eles são os milênios, né? Essa geração alfa também, logo, logo está entrando. Então a gente precisa capacitar as empresas, porque hoje a gente está tendo um problema seríssimo, justamente o que a gente já está falando aqui, né? De concentração, mas de produção também, e de relação. Então, esses empregados não estão conseguindo produzir mais. O cara tem lá 8 horas de trabalho, ele fica 4 no WhatsApp, né, de forma picada, ou até direto, dependendo da função. Então, a gente precisa trabalhar isso nas empresas. Mas hoje, exclusivamente, a gente está com um produto, por enquanto, né, como somos uma startup, desenhado para escolas. Então, a gente forma esse professor ou na palestra com informação, ou na formação diretamente com a disciplina inteligência digital, ou a gente entrega essas 8 habilidades dentro do currículo, né? Então, a gente já trabalhou no contraturno da escola, já trabalhou na grade curricular da escola e também entre currículos. Legal, legal, muito bom. E aí, ó, deixamos aqui, pessoal, tá? Aqui embaixo, do lado do nome do Tiago, tá aí, ó, @Tiago Boca. Então, tem também o Insta da EITEC, né? Sim. E o EITEC, nosso site, né, e que é o thiagoboca.com. legal, legal. Então, você, no caso aqui, ó, EITEC é EITSCH, certo? Então, Tracinho TSH. sim, TECH, Tech, Isso. ok? Então, vocês podem encontrar mais informações lá também. Ô, Tiagão, Hoje eu não tô, conta do feriado, hoje eu não tô na ITEC, né? aham. Hoje eu tô aqui no escritório da minha casa, até fiz um negocinho, uma gambiarra aqui que não deu certo. Foi crescendo e eu fui perdendo a nitidez aqui, né? Mas tá tudo certo, é startup. Beleza, beleza. Nós esgotamos aqui a nossa pauta, também as perguntas aqui dos nossos seguidores. Deixamos a palavra contigo aí para as suas considerações finais. Excelente. Primeiro, agradecer, né, a oportunidade de a gente estar falando de inteligência digital. Eu sou um evangelista, né, dessa inteligência, então quanto mais a gente puder falar com mais pessoas, melhor ainda, né? Essa semana a gente vai ter o privilégio de estar no Campus Party, quem está assistindo aí já passou, né? Mas a gente vai poder falar para mais gente ainda sobre essa inteligência, e a gente quer muito assim aproveitar essa oportunidade e falar para você, pai, você é responsável
toda vez que você estiver numa mesa, né? Toda vez que você estiver num grupo com outros pais, com outros adultos, lembre de tocar nesse assunto, que você está vendo uma criança ali, né? Que está viciada, ou seu próprio filho, né? Que você conseguiu agora trazer uma outra visão, né? A partir dessa live, em relação à educação dele, à vivência dele. Não estamos falando só porque tem pai que está gastando uma fortuna na escola do filho e o filho vai virar um robô no final da vida, porque ele simplesmente está com o cérebro totalmente lobotomizado, né, por conta do celular. Então não adianta nada. Se você tem um mínimo de preocupação com o futuro do seu filho, com a vida do seu filho hoje, né, com o aprendizado dele, elimine as telas e veja as oportunidades também a partir disso, né? Então a nossa palavra é de estímulo, né, para todos os adultos que estão assistindo essa live agora e que irão assistir, para que você possa, né, ter essa nova inteligência. É simples, a gente está pedindo para as pessoas serem mais inteligentes. Será que é pedir muito? Né? E qualquer dúvida nos procure. A gente está aqui para ajudar você a ser mais inteligente. Beleza, bom demais, bom demais. Você faz, no caso, você é a Janaína, né? Vocês fazem palestras para igrejas também, se alguém quiser entrar em contato. Nós somos evangelistas. Aonde nos chamar, nós estamos. Beleza, bom demais. Tiagão, nós agradecemos aí a sua disponibilidade, né, de nos atender prontamente aí, todo esse conhecimento que a gente conseguiu aqui compartilhar e a gente tentou aqui somente pensar algumas coisas, tá? A Janaína, a esposa do Boca, me passou alguns PDFs do material que eles ministram, e aí eu fui pensando algumas coisas de lá do material. Então, você Legal. convidar o pessoal aí, Tiago e Janaína, da ITEC, para a sua escola, a sua igreja, a sua empresa, então vocês vão ter uma imersão que eles tanto trabalham com palestra como tem curso também, né? Então, aí vocês vão ter uma imersão bem mais profunda nesses temas aí. Pessoas, nós queremos convidar vocês para a live da semana que vem. Semana que vem nós deveremos estar ao vivo com o pastor e escritor Valmir Andrade falando sobre o desafio de ser uma igreja relacional. O Boca falou aí, né, que nós fomos criados para termos relacionamentos, né? Então, no ambiente da igreja, esse desafio de ser uma igreja relacional, vamos falar sobre isso na próxima live, semana que vem, às 20 horas, terça-feira. Então, chega junto aí. Ok? Vai ter a postagem no Insta também, né? Então, estamos terminando a live. Você vai lá no Instagram, @adorarteonline, e aí você coloca lá na postagem o que você aprendeu com a nossa live de hoje. Coloca então lá nos comentários, beleza? Obrigado por hoje, pessoas. Um abraço e fiquem com Deus. Boa noite, pessoas. É nóis.